Hoje de manhã eu recebi um e-mail, nem vou ler o e-mail de novo, eu lembro mais ou menos como estava escrito, e a pessoa falou mais ou menos da seguinte maneira: Cris, você fala tanto de autoconhecimento, da gente se conhecer, mas será que você se conhece? Aí a pessoa continua: eu pergunto isso porque eu já venho acompanhando seus vídeos há um certo tempo e percebo que cada vez você está numa situação, de uma forma diferente, você fala com uma certa tonalidade num vídeo, em outro vídeo você está de um outro jeito, o jeito que você se veste muda, uma hora você está com barba, outra hora você está sem barba, etc. E eu até ri quando li esse e-mail, mas eu quero responder para essa pessoa com muito carinho, e na verdade eu estou gravando esse vídeo sem muita certeza que eu vou postá-lo, tá bom? Então se você estiver assistindo esse vídeo, então é porque eu postei o vídeo. Porque eu não sei exatamente como responder essa pergunta para a pessoa, porque sim, eu trabalho comigo mesmo, o meu trabalho de autoconhecimento é uma atividade diária, eu faço isso o tempo todo comigo. Eu tenho meu caderno de autoconhecimento, todas as manhãs eu recordo para mim mesmo os meus objetivos, eles estão gravados aqui na parede, eu escrevo os meus objetivos, eu tenho a minha lista de tarefas e eu procuro sempre estar verificando se as minhas tarefas, se aquilo que eu vou fazer ao longo do dia está alinhado com os meus propósitos de vida. Tenho claro para mim qual é a minha missão nesse planeta, que é produzir conteúdos de qualidade, ferramentas para contribuir para que as pessoas se deem bem na vida. Entendo que eu realizo esse meu propósito, essa minha missão de 3 formas. Eu faço isso dando palestra, dando aulas, dando cursos, preparando materiais, ferramentas como reprogramações mentais, produtos para as pessoas se desenvolverem mais, e a prática do aconselhamento, da terapia do coach. Eu faço então o meu projeto de contribuir positivamente para que as pessoas se deem bem na vida é feito dessas 3 formas. Então sei tudo isso, faço uma avaliação sincera de meus limites, dos meus valores. Agora, uma coisa que talvez essa pessoa tenha estranhado seja essa constante mudança de quem é a pessoa que se apresenta aqui na câmera. E também os amigos que me conhecem presencialmente. Isso, a meu entender, acontece porque ao longo da minha vida, hoje em 2016, eu tenho 43 anos, eu vivi muitas coisas na minha vida, mas muitas coisas mesmo, coisas que ficariam talvez difíceis de colocar num só livro, né? Essa que é a verdade. Eu não, é claro, não cometi nenhuma barbaridade, não matei ninguém, nunca cometi nenhum crime assim, nada de violento, mas eu vivi muitas coisas diferentes na minha vida. Então eu penso que tudo isso contribui para fazer com que o meu autoconhecimento seja uma tarefa complexa. Só para você ter uma ideia, eu tenho 43 anos e eu sei que muita gente não vai acreditar no que eu vou falar agora, mas eu já morei em 45 casas diferentes, acredite você ou não. Então eu tenho meio que cigano, cada hora num canto, morando num lugar. Às vezes morei 5 meses numa casa, depois 4 ou 6 meses em outro, mudei muito. E morei em vários, no Brasil inteiro, pode dizer assim. Eu já morei em Ponta Grossa, lá no sul, em Curitiba, em São Paulo, na capital, na cidade de Varginha, Paraguaçu, Campanha, Brasília, Lins, Araçatuba, aqui em Marília. Então, eu vivi em muitos lugares diferentes, consequentemente conheci muitos lugares diferentes, também tive muitas práticas diferentes. Muitos de vocês sabem que eu vivi 5 anos da minha vida no seminário católico, lá como monge católico e tal. Então isso fez com que eu conhecesse uma série de coisas, mas também sou uma pessoa que lê muito, eu leio muito, todo dia eu estou lendo. Às vezes as pessoas me perguntam: Cris, como é que você consegue produzir tanto conteúdo para a Unidharma, né, na nossa escola? Olha, isso aí é um trabalho, eu não sou nenhum gênio, nenhum ser assim que tem uma conexão, sei lá, mágico, espiritual com o cosmo, alguma coisa assim. Não, isso é fruto de trabalho, é todo dia reservar tempo para ler e ler e ler.
Eu procuro ler bastante, eu acho que eu leio uma média de 100 livros por ano, mais ou menos, estou sempre me atualizando e, consequentemente, por isso, a minha mente está em constante movimento, né? Eu percebo assim que de tempos em tempos na minha vida eu acredito numa coisa, depois reformulo aquelas crenças e começo a ver as coisas de uma forma diferente, aí reformulo as minhas crenças. Então passei por muitas coisas na minha vida, muitos lugares, muitas pessoas diferentes. Tive 3 relacionamentos fortes ao longo da minha vida, com uma companheira, depois com outra, depois com outra. Então, relacionamentos que agregaram muito valor na minha vida. Eu tenho uma grande consideração pelas pessoas que eu tive relacionamento. Hoje estou iniciando um novo relacionamento, ainda está na fase aí de paquera, de conhecer, mas vou conhecendo as pessoas, né? Então, isso tudo vai acontecendo e vai me modificando. A cada pessoa, cada contato, cada relacionamento, isso transforma a gente, né? Então, não é tão simples assim uma definição. Práticas que eu já tive, então eu já pratiquei yoga, já pratiquei meditação, aquelas de você ficar parado, sentado, zazen, por exemplo. Já fiz kung fu, qigong, tai chi, as meditações dinâmicas do Osho. Então já tive várias práticas, né? Morei em um monte de... Cada lugar que eu morei, aprendi uma coisa diferente com as pessoas, tive contato com tudo quanto é tipo de religião ou religiosidade, desde de candomblé, a parte espírita, evangélicos, por exemplo, Igreja Universal, Igreja Católica, Igreja Messiânica, que mais? Enfim, qualquer tradição religiosa, judaísmo, o mesmo Islã, que está tão em voga agora falando, né, por causa do atentado. Então já li o Alcorão, já li os Dharma Sutras, já li a Bíblia inteira, de trás para frente, de frente para trás. Então isso me possibilita uma capacidade de diálogo que para mim é um valor muito grande, tá entendendo? Você pode ter a crença que você quiser, ou se você é um ateu, ou se você não acredita nisso ou naquilo, não vai ter problema nenhum de conversar comigo. Eu vou ter a mente muito aberta, porque já transitei em várias situações diferentes, né? Partidos políticos, já fui de esquerda, de direita, eu lembro cada ideia que eu já defendi, né? Já tive empresas, já tive um spa na cidade de Campinas, já fechei empresas, abri empresas no ramo de alimentação, fechei empresas, já levantei organizações, contratei funcionários, depois perdi tudo, fracassei, depois levantei de novo, né? Convivi com o mais variado tipo de gente, convivi com gente rica, muito rica, com muito dinheiro, ajudei pessoas que não tinham nada também a ganhar muito dinheiro, e também já convivi com gente miserável, com gente muito pobre. Eu me lembro de situações onde eu fazia trabalhos, por exemplo, com pessoas em favelas, em pessoas que não tinham nada. Já convivi com pessoas em recuperação, adictos, né? Pessoas que têm problema com drogas, já trabalhei em casas de recuperação, né? Então, isso tudo já aconteceu, já aconteceu muita coisa na minha vida. Esse fluxo, por exemplo, eu falo muito de sucesso, de prosperidade. Eu acredito que falo isso com muita autoridade, porque de tanto avançar e conquistar, e depois perder, e depois conquistar de novo, e depois perder, e vamos de novo e a gente conquista de novo, eu fui aprendendo muitas coisas, né? E, obviamente, esse caminho foi um caminho de profundo autoconhecimento, de profunda percepção daquilo que eu sou, né? Eu me considero uma pessoa muito realizada naquilo que sou. Eu me considero uma pessoa feliz, eu me considero uma pessoa que teve um privilégio, né, um privilégio de estar, e tenho esse privilégio, de estar fazendo essa experiência da vida, aprendendo muito, crescendo muito. Por isso que, para mim, a Unidharma é um projeto muito importante, é uma escola de evolução pessoal,
onde eu tento passar essa evolução para as pessoas, né? De que cada um seja um espírito livre, né? Com menos preconceitos, com menos ideias pré-concebidas, pré-fabricadas, pessoas que tenham a mente aberta, a mente livre, não para ficar criticando, condenando, julgando, pré-julgando, mas entendendo que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora, cada um está no seu nível e tudo bem, né? Tudo bem. Eu, por exemplo, eu falei agora das experiências religiosas, eu tenho assim em mim, né, que a humanidade tem o potencial de chegar num tempo onde essas disputas elas vão parar de existir, entendeu? Eu tenho esse lado otimista. Ateus, evangélicos, católicos, praticantes das religiões afro, wiccanos, sei lá, vai ser possível uma convivência harmônica de tal forma que assim, olha, você acredita nisso, olha que interessante, eu vejo isso dessa forma diferente, não é bacana? Pô, legal, eu não vejo assim, eu vejo desse jeito assim, pô, que legal. Então, esse diálogo, ele acontece dentro de mim, não existe incoerências mentais dentro de mim. Eu consegui criar uma compreensão da vida, da existência, que consegue harmonizar todas essas informações, e me sinto muito bem com isso, né? Eu estou falando da religião, mas qualquer situação e qualquer tipo de pessoa, veja só, eu faço aconselhamento, converso com pessoas, a parte de terapia, de coaching, há mais de 20 anos, né? Então olha quanta história, você pega aí uma calculadora, faz uma continha, você conversar com 4, 5, 6 pessoas por dia, ao longo de 20 anos, né, quantas pessoas eu já não conversei, já não troquei experiências. Então tudo isso está em mim, né? Tudo isso está em mim. Basicamente é essa junção de todas essas informações que me constroem. Agora, definir aquilo que sou, eu penso que é definir um movimento que ainda está acontecendo, porque eu ainda estou me formando, né? É claro, eu procuro focar em algumas coisas para desenvolver o meu trabalho. Eu gosto muito, lá no YouTube eu tenho o canal Poder Pessoal, além desse canal de autoconhecimento, onde eu procuro mostrar para as pessoas esse processo de conquista, de prosperidade, de realização. Mas eu, particularmente falando, eu sou uma pessoa muito simples, eu não gosto de ficar ostentando, porque eu acho que a ostentação, eu aprendi isso com os judeus, quando você é roubado, parte da culpa é sua, porque você baixou a guarda, você ficou mostrando demais aquilo que você tinha, e então você é culpado por isso também. Então eu procuro não ostentar, eu procuro não ficar me gabando daquilo que eu tinha ou daquilo que eu tenho. Eu procuro viver a minha vida numa boa, eu me concentro em transmitir os meus conteúdos, fazer a minha parte, fazer o meu trabalho. Não é tão simples assim, porque as pessoas me solicitam muito, eu percebo isso, né? Às vezes algumas pessoas ficam chateadas comigo, que me escrevem, eu demoro para responder, mas é porque eu estou aqui, ó, trabalhando, respondendo os e-mails, preparando as aulas da Unidharma, preparando os vídeos do YouTube, dando o aconselhamento para as pessoas. Eu trabalho muito, isso é uma característica minha, eu trabalho muito. Eu trabalho uma média de 14 a 16 horas por dia e não paro, pessoal. Eu tenho aqui a minha agenda, eu começo e vou, né? Mas eu sou apaixonado pelo que faço, então não me pesa. Agora, por exemplo, são meia-noite e 15 e hoje eu acordei 5 da manhã, né? E estou aqui, numa boa, satisfeito de estar gravando esse vídeo. E essa é a minha vida. Sou, sim, uma pessoa simples, uma pessoa sem muita frescura. Às vezes compreendo que deveria me apresentar até de uma forma diferente. Eu tenho uma grande amiga que eu conheci lá em Campinas, ela se chama Sara, ela é personal stylist, né? Então ela fez para mim toda a configuração de cores, das roupas que eu deveria usar, eu me lembro, a gente passou, né, eu tive várias aulas em shopping, do tipo de camisa que eu deveria usar, assim, assado, como é que eu deveria pentear o cabelo. E ela deve estar me odiando agora, né? Porque eu estou fazendo tudo errado para mostrar uma boa imagem assim, né? Mas, por outro lado, é isso aí que eu sou, entendeu? Não estou desvalorizando, eu acho que isso é importante, imagem, apresentar, mas eu sou isso aqui que você está vendo. Se você entrar aqui na minha casa e for conversar comigo, o meu tom de voz ou o jeito de me apresentar não vai ser muito diferente do que eu estou sendo agora, né? Então,
eu consigo realizar um autoconhecimento comigo mesmo? Faço isso todo dia. O trabalho de autoconhecimento, ele não acaba. Enquanto você está vivo, você vai passando por experiências. E cada novo dia é uma nova experiência que vai agregar algo de diferente na sua personalidade, na sua alma, na sua essência. Então, o tempo todo nós temos que trabalhar o autoconhecimento. Agora, me definir, eu sou alguém em construção ainda. Eu gosto muito de me ver assim, né? Eu tenho a minha própria espiritualidade. Quando fecho os olhos, procuro me conectar com a força que eu acredito. Eu peço, Deus, não abandone a obra que um dia você começou. Continue trabalhando em mim, continue me aperfeiçoando, continue me tornando um ser humano melhor, né? Não para não. Eu me sinto essa obra inacabada e eu acho que isso só vai terminar no último dia da minha vida. Então, essa é a minha definição. Um ser em construção, que tem muitas experiências, que tem uma mente muito aberta, que teve contato com muita gente, com muitas histórias, com muitos livros, com muitas informações, com muitas tradições, com muitos mestres, e me sinto privilegiado por ter feito essa experiência, tá bom? Então eu espero aí ter respondido Ele nem fez uma pergunta, na verdade, ou foi uma pergunta meio irônica, né, Cris? Será que você se conhece mesmo? Será que você se percebe? Porque eu vejo você mudando tanto, né? Pois é, a mudança é uma característica da minha vida. E daqui a um tempo, eu estou gravando esse vídeo em 2016. Talvez 2017 eu vou estar completamente diferente. 2018, 2019 estou mais diferente ainda. E é isso que eu sou. É assim que eu posso hoje tentar me definir, tá bom? Então é isso aí, meu amigo. Um grande abraço. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você.